amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Se você quer comprar um imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial, seja um terreno, e você não tem o dinheiro suficiente para isso, você pode adquirir através de financiamento imobiliário. E aí, ao invés de correr atrás de vários bancos, diversas possibilidades, você pode ir atrás de um correspondente bancário. Ele é credenciado para isso e ele vai te dar várias opções de bancos que nós temos aí no mercado. E esse correspondente é a solução. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é do segmento da construção civil, você é um construtor, um incorporador, um engenheiro, um arquiteto, ou você é um corretor de imóveis, tem uma imobiliária, não importa. Existem alguns tributos específicos para essa área e exige muita atenção para você não correr o risco de tomar multas. Então procure uma contabilidade especializada no assunto. Essa contabilidade é a Masti. Saiba mais em masticontábil.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Ela está em mais de 2.000 cidades por todo o Brasil, muitos clientes satisfeitos. E você não tem só essa administradora de condomínios, você tem várias soluções, inclusive tecnológicas, para o seu condomínio. Você confere todos os detalhes em brcondos.com.br. E claro, Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local especial para o seu almoço com sua família, com seus amigos e também para os seus eventos. Eventos corporativos, eventos familiares, aniversários, casamentos, enfim. Um local especial realmente. Ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante, do lado direito, você vai encontrar esse local. Inclusive hoje, domingo, você pode ir lá e almoçar e dizer, assistiu no Pode Morar, me falaram para ver aqui, e realmente é um lugar especial, você não vai se arrepender. Quer ver mais detalhes? Acesse Casa do Capitão Joinville nas redes sociais e confira todas as fotos. E o Pode Morar nessa edição vai falar sobre regularização de imóveis. E para tanto nós recebemos um dos maiores especialistas no assunto em todo o estado de Santa Catarina, o meu amigo Gino Ribeiro, que está aqui para falar um pouco sobre essa situação que em Joinville é tão comum, né, Gino? Gino, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter trazido aqui esse tema tão importante, né, que é a regularização de imóveis. Hoje, Joinville tem muitos imóveis que não são regulares e a gente faz esse serviço para ajudar as famílias, as pessoas a terem a sua casa averbada, seu imóvel regular, né? O que é? As pessoas falam de averbar, né? E muita gente não sabe exatamente o que é isso. O que é esse termo? O que significa a averbação do imóvel? Então, quando a pessoa adquire um imóvel, por exemplo, você compra um terreno e você vai construir nesse terreno, né? Você precisa passar por uma etapa, por um passo a passo, onde você vai chegar a averbar a sua casa, o seu imóvel. Então, como é que isso funciona? Você vai contratar um engenheiro para fazer um projeto dessa casa. Esse projeto ele vai ser aprovado na prefeitura e depois você tem que seguir um passo a passo, né? Saber se na sua rua passa coleta de esgoto, senão você vai ter filtro e fossa. Aí, posteriormente, vai uma fiscalização da vigilância sanitária, expediu a BITS sanitário. Depois vem as etapas seguintes, que é a vistoria de conclusão de obra, quando a sua casa já está pronta. Finalmente vem o INSS, né, a CND do INSS. Juntando todos esses documentos, você vai levar ao cartório de registro de imóveis, onde você tem a matrícula do seu terreno lá, no seu nome. E lá o cartório vai averbar essa construção na matrícula, onde vai constar que além do terreno, que já lhe pertence, também consta uma casa, uma construção com tantos metros quadrados, conforme toda aquela documentação que você apresentou junto ao cartório de registro de imóveis. Então, isso é uma averbação. A averbação, então, é documentar uma construção que foi feita em cima de um terreno que você já é o dono, né? Exatamente, legalizar essa construção. E você tem ideia
né, de quantos imóveis que as pessoas adquiriram os terrenos, construíram e não fizeram esse processo na cidade de Joinville? Olha, são muitos, tá? Exatamente eu não sei, Wagner, mas eu creio que a metade da cidade não esteja regular, tá? E mesmo aqueles que estão regular, muitas vezes eles acabam fazendo ampliações, modificações na casa, Sim. e essa parte documental eles deixam de fazer, né? Isso acaba afetando depois, caso ele queira vender o imóvel, o ideal é sempre estar 100% averbado, Sim. né? Qualquer ampliação, modificação que faça, contratar um engenheiro, fazer esse projeto de ampliação e seguir o passo a passo para poder estar regularizando essa etapa também. Os bancos, eles exigem que, para ser financiado, posteriormente, quando a pessoa for vender, por exemplo, que essa parte que ele ampliou esteja regular também. Sim. Até a pessoa de repente pode achar assim, não, mas meu imóvel está tudo certo, na prefeitura aparece a construção, eu recebo o carnê do IPTU aqui, então está tudo regularizado, eu tenho o registro do imóvel. Há uma diferença do registro para a averbação? O que as pessoas confundem realmente essas coisas? Na verdade, tem várias confusões que são feitas, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que compram um terreno e fazem um contrato de gaveta, né? Um contrato simples. Nem o terreno não está no nome. Não, e acha que está tudo certo, não foi lá no tabelionato de notas, não lavrou uma escritura, não fez a aquisição de fato, né, no registro de imóveis. Então, tudo começa por aí, na verdade, né? Quando a gente recebe um cliente para fazer, né, uma pesquisa ali para saber como é que a gente vai começar esse trabalho, a primeira coisa é pedir a matrícula do cartório. Sim. Então, ali, às vezes, a pessoa nem tem. Aí a gente pergunta, tá, mas de quem que você comprou? De um loteador, de um particular? Às vezes a pessoa que vendeu já faleceu e a pessoa que faleceu vai ter que entrar em inventário e a pessoa nem conhece mais quem vendeu. Sim. Às vezes comprou de um loteador, esse loteador também já não existe mais. Então, assim, sempre quando você comprar um terreno, busque um profissional para lhe auxiliar, para lhe instruir o que tem que ser feito, qual que é o melhor caminho, para deixar tudo certinho, né? Fazendo isso, regularizando ali a escritura, aí você começa a trabalhar em cima do que está construído. Sim. Não basta ter no carnê de IPTU uma metragem lá. Muitas pessoas acham que é uma vantagem, por exemplo, ter uma área menor no carnê de IPTU porque vai pagar menos. Só que isso daí é uma ilusão. Por exemplo, a questão do INSS. Hoje, para você regularizar um imóvel, o INSS é o imposto mais alto que tem. Se você tiver no carnê de IPTU, lá, pagando imposto, a menção da metragem há 5 anos, a tua casa está lá, tem 100 metros quadrados. Você não regularizou ela, mas você fez uma atualização cadastral na prefeitura, dizendo que tem 100 metros quadrados. Em 2017, por exemplo, você pagou imposto sobre esse imóvel. Ele não existe no cartório, ainda não está averbado. Mas você consegue provar para o INSS que você possui esse bem há 5 anos e você não vai precisar pagar a DARF lá que vai ser gerada, que é necessário para depois averbar, você não vai pagar um centavo. Se você, por exemplo, tem uma casa de madeira lá, no teu terreno, você já mudou, você já fez uma alvenaria, só que você não fez essa atualização cadastral na prefeitura, você continua pagando IPTU baixo. Sim. Só que na hora de averbar essa casa de alvenaria, ela não consta lá na prefeitura, consta de madeira, e você vai ter que pagar o INSS mesmo que ela já exista há tantos anos. Então, na verdade, é uma ilusão, né? Sempre você tem que manter o teu imóvel cadastrado, pelo menos na prefeitura, de forma regular, com o que existe lá de fato. Tem uma situação que não envolve exatamente a averbação, mas acho que tem a ver um pouco com esse assunto que você falou ali dos contratos, meio de gaveta, aquela coisa toda, né? Eu vejo assim pessoas que participaram de programas habitacionais do governo, principalmente aqueles mais antigos, né? Então conseguiram seus imóveis e tal, e aí a pessoa tinha lá a sua casa, pagava uma prestação, e aí de repente ela vendeu, passou para frente e a pessoa na verdade só assumiu as parcelas daqueles valores, né, que são mais baixos e tal. E aí renegociou alguma coisa por fora ali, está resolvido.
E aí vai passando, e às vezes passa para uma terceira pessoa ainda, e ainda está no nome daquela primeira. E aí agora chegou o momento de regularizar e passar para o seu nome. Isso. A pessoa não encontra mais aquela pessoa. Exatamente. Né? Na verdade, se lá no cartório de registro de imóveis, né, vai ter uma matrícula lá com quem é proprietário de fato desse imóvel, né? É essa pessoa que tem que estar no dia da assinatura no tabelionato que vai transferir esse bem para quem comprou. Então é complicado você fazer esses contratos de gaveta, um posterior, porque depois você não acha a pessoa que de fato é proprietária. Né? E acho que você deu um destaque importante também, que é aquela situação do proprietário original, né, que está no nome dele, ainda de repente vem a falecer. Exatamente. E aí esse, mesmo não sendo, mas eu tenho um contrato ali, uma procuração, existe algum documento que consiga reverter essa situação de uma negociação que você fez no passado? A pessoa faleceu, eu acho que cai por terra essa situação. Ou existe algum documento para isso? Na verdade, o contrato de gaveta ele não tem valor jurídico, né? Você pode vender, né, com contrato de gaveta, mas na hora de você exigir que esse imóvel te pertença, esse contrato ele não vai valer judicialmente. O cartório não vai aceitar ele como prova de que você realmente comprou e tudo mais, né? Então, é importante que veja lá na matrícula do imóvel quem que é o proprietário de fato, porque se essa pessoa ela some, se ela falece, os herdeiros... Até quando ela tem problemas com a justiça, de repente o imóvel pode ser tomado. Exatamente. Né? Aí você vai ter que resolver aquilo primeiro para depois conseguir transferir para o teu nome. Se for uma pessoa que morreu, os herdeiros vão ter que fazer um inventário e transferir para você. Mas você não negociou com eles. Exato. E aí vira um problema. Provavelmente você vai ter que entrar na justiça para poder... E mesmo quando não é pessoa jurídica, acho que a situação até fica um pouco mais complexa, porque a empresa pode ficar devendo questões trabalhistas e o Tribunal Superior do Trabalho vai atrás desses bens e tudo mais para pagar as coisas. Então, assim, a regra geral, fez a negociação, nada de contrato de gaveta. Não. Até aconteceu um caso essa semana com a gente lá no escritório, que a pessoa ela comprou de uma imobiliária, essa imobiliária ela teve um problema na justiça, só que ela terminou de pagar faz alguns anos atrás. A imobiliária deu o termo de quitação para ela ir até o tabelionato de notas e ela guardou, ela não foi fazer essa transferência. Nesse meio tempo, a imobiliária sofreu uma ação e a justiça mandou gravar em todas as matrículas que eles tinham, inclusive dessa minha cliente, que esse bem estava penhorado. E ela não consegue agora transferir. E ainda a imobiliária falou para ela, você teve... naquela época a oportunidade já de transferir e não fez. Então você correu o risco da gente sofrer alguma ação. Agora você vai ter que pagar um advogado para dar baixa nisso, para você conseguir transferir. E porque às vezes acaba tendo uma situação assim, a imobiliária está se desfazendo dos imóveis para poder se livrar da justiça. Então a pessoa tem que correr mesmo e resolver a situação o quanto antes. Mas já que a gente está falando em leis, Gino, eu vou chamar um amigo aqui que sabe tudo sobre leis e sempre traz dicas importantes. Então confira aí agora a dica com o Dr. Gustavo Camacho. Quando uma unidade na planta é vendida, a incorporadora assume duas responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. A obrigação de fazer é finalizada com o encerramento da fase de obra, isto é, a expedição do habite, CCO, CVCO, atestando que não existe mais obra naquele empreendimento. Com a averbação da edificação na matrícula mãe do empreendimento e a instituição do condomínio e a criação das matrículas individualizadas, aí sim a unidade está pronta para ser entregue ao adquirente. Antes de cumprir a segunda obrigação, que é a entrega das chaves ao adquirente, o mesmo deverá realizar a quitação integral do preço, através de recursos próprios ou por intermédio de financiamento habitacional. Se o imóvel não for quitado ou o financiamento não for aprovado, a incorporadora poderá realizar a retenção de chaves até que a quitação integral aconteça e poderá ainda encaminhar uma notificação extrajudicial, rompendo o contrato por inadimplemento do adquirente. Muito bem, conferiu aí a dica do Dr. Gustavo Camacho? Ele está em todos os programas aqui, sempre trazendo alguma dica importante para você que está nos assistindo. E, aliás, você que está nos assistindo, aguarde um instante aí, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais. Pode morar.
Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Aliás, se você quiser acompanhar todos os programas Pode Morar, você acompanha tudo isso nas nossas redes sociais. Procure @Pode Morar no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você vai encontrar ali todos os programas com diversos assuntos. Sempre um especialista tratando um assunto específico para você que quer saber mais sobre o mercado imobiliário. E nessa edição do programa nós recebemos Gino Ribeiro, uma das grandes referências sobre regularização de imóveis em nossa cidade. E Gino, a gente falou bastante sobre a questão da averbação, aos poucos a gente vai relembrando aí os nossos telespectadores sobre isso, mas eu acho que um assunto que eles querem saber realmente assim, eu vou investir uma grana aí para regularizar meu imóvel e meu imóvel vai valorizar. Vocês têm uma estimativa de quanto pode impactar uma averbação, uma regularização de um imóvel nesse sentido financeiramente? Essa pergunta é muito boa, Wagner. Posso te dar um exemplo que aconteceu e acontece sempre, tá? Muitos investidores, eles têm essa ideia de comprar imóveis que não estão averbados justamente por causa dessa valorização, tá? Esses tempos a gente averbou uma casa para o investidor, ele fez uma proposta, né? Porque se não está averbado, você não consegue uma linha de crédito nos bancos, né? Sim. Então ele pagou à vista, conseguiu um bom valor e aí ele entrou em contato conosco para averbar, para poder revender averbado, né? Então ele ganhou 30% em cima do valor que ele pagou. E então, geralmente, é mais ou menos isso, tá? Você tem um imóvel que não está averbado, se você averbar, ele vai valer mais ou menos 30% a mais do que vale, tá? Entendi. É mais ou menos isso. E com relação ao processo em si, né, de averbação, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter em relação à averbação do imóvel para garantir que não tenha nenhum tipo de problema, que tudo saia corretamente? O que você indica? Primeiro, procurar uma empresa especialista como a sua para isso, né? Mas fora isso, para a pessoa ficar atenta em relação a isso. Na verdade, tem que buscar profissionais qualificados, né? Primeira coisa é ver se o engenheiro ele é uma pessoa idônea, se ele tem capacidade de fazer esse trabalho, né? Você contrata um engenheiro, ele vai fazer as medições na sua casa e aprovar esse projeto na prefeitura, né? É bom buscar informações sobre esse profissional, né? Sim. E aí ter o cuidado de acompanhar, né, o passo a passo. Uma regularização de imóveis leva em torno de 6 meses para acontecer, né? Então, se passar um pouco desse prazo aí, tem que já Tem cuidar. alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E assim, com relação a engenheiro, né? A engenharia civil tem várias vertentes, né? A pessoa pode, às vezes, quero abordar um tema aqui no Pode Morar, por exemplo, eu falo, engenheiro fulano, vem aqui falar desse cara, eu não entendo desse assunto, fala com outra pessoa. Eu preciso de um laudo sobre algum problema na obra, fazer um laudo para ver se realmente foi construído da forma correta. Daí o engenheiro falou assim, não, essa não é a pessoa especializada nisso e tal. Então, assim, não é porque ele é um engenheiro que não é que ele vai fazer errado, mas existem processos administrativos que envolvem esse relacionamento que pessoas como você que têm experiência, né, e tem essa vivência com prefeitura, com isso, com aquilo, que também sabem, né, não é aquela situação, né, não dá também para conhecer tudo, né, Gino? O engenheiro civil e o arquiteto geralmente são as pessoas que a gente direciona para fazer esse trabalho, né? Lá no escritório, lá no Incorporation, a gente tem uma equipe que trabalha conosco, né? Parceria, e realmente cada engenheiro faz uma coisa. Sim. Por exemplo, nós temos um engenheiro que faz a parte de regularização, tem um outro engenheiro que faz só o quadro de áreas, que é quando você tem que ter um documento específico para incorporação imobiliária, né, de prédios geminados. Então, cada um faz a sua parte. Tem engenheiro elétrico, engenheiro sanitário, então cada um vai fazer a sua parte, né? Sim. Tem uma situação que você abordou no primeiro bloco, que é a questão das reformas, né? As reformas, mas acho que mais ampliações nesse sentido e vai mudando. A pessoa comprou um imóvel, né? E o imóvel já estava averbado, já tinha uma área construída, já estava na matrícula do imóvel, mas ela realmente fez, vou fazer uma garagem, vou fazer uma área de lazer, vou construir uma piscina. Qual que é a importância que você destaca? Acho que é importante isso para as pessoas também entenderem,
Porque ele fala assim, não, mas eu construí tão pouquinho que não vai fazer tanta diferença. Na hora do financiamento o banco vai aceitar. Mas eu queria que você destacasse um pouquinho mais sobre isso, a importância de estar sempre com as alterações do imóvel, vamos dizer assim, devidamente averbadas. Então, Wagner, às vezes a pessoa ela constrói uma edícula lá, uma churrasqueira lá nos fundos da casa, mas tem regras para ser seguidas, né? O engenheiro ela vai saber te orientar o tamanho que você pode construir, porque existem regras, né, para ser seguidas, como a taxa de ocupação. Você, por exemplo, você tem um terreno, muitas pessoas acham que pode construir em cima do terreno inteiro. E você tem uma taxa de ocupação a ser seguida. Você tem uma área permeável do terreno que você não pode calçar todo ele, você tem que deixar uma parte para escoar a água da chuva, por exemplo. Você não pode, na frente da casa, construir com uma distância menor do que 5 metros, né? Muitos casos são assim, a maioria, né? Então, são regras que o engenheiro vai te orientar. E depois também, futuramente, se você quiser fazer negócio com esse imóvel, vender, o banco ele vai exigir que você tenha esse imóvel regular, 100% regular, né? Então, é importante contratar alguém, um engenheiro, né? Uma empresa que faça esse trabalho de legalização de imóveis, né? E aí esteja com isso redondinho para quando precisar não se incomodar, não ter que correr atrás disso daí com pressa, que aí não dá certo. Não ter dor de cabeça, né? Isso. Até você falando sobre isso, né? Realmente em relação a uma venda, um financiamento, o engenheiro do banco talvez chegue lá e disse, não, aqui não está certo desse jeito, né? Não, a gente não vai aceitar dessa forma. Então, tem essas situações. E, realmente, as pessoas reformam suas casas, as pessoas ampliam suas casas, fazem suas áreas de festa e com essa ajuda profissional do engenheiro, ela vai conseguir construir da forma correta, né? Seguindo a lei, né? E, claro, né, destinar isso para averbação. Mas já que a gente está falando de reforma, eu quero destacar aqui, você que está reformando a sua casa, às vezes para dar um toque especial nem precisa fazer muita coisa. Não existe muita mágica. Existe sim procurar os lugares certos. Então vai aí mais uma dica importante para você, dessa vez a dica da Oficina das Tintas. Você quer ter certeza na hora de pintar e ficar com a sua obra protegida por muito mais tempo? Vamos falar de garantia. Garantia contra as condições climáticas de sol e chuva. Oficina das Tintas Joinville, porque a vida é da cor que a gente pinta. Avenida Marquês de Olinda, 3550. O mercado evoluiu e formulou tintas específicas para sol intenso e chuvas intensas, assim como é a nossa região. Tintas com autoimpermeabilização, proteção contra raios UV, proteção também contra o craqueamento e desplacamento. E o melhor de tudo, o benefício da garantia é vitalícia. A gente sabe da variedade da paleta de cores e acabamentos que existe no mercado. Caso a sua escolha não tenha sido tão assertiva no resultado final da sua obra, nós temos a garantia da troca da tinta para você. Minha dica é: busque por especialistas que indiquem produtos com garantia e proteção às mudanças climáticas. Isso vai assegurar muito mais economia e durabilidade à sua obra. Conferiu aí a dica da Oficina das Tintas? Não esqueça, é o melhor preço de tintas da cidade de Joinville. Não tenha dúvida, é só você passar lá, ali na Rua 15, esquina, na Marquês de Olinda, na verdade, esquina com a Rua 15 de Novembro, e confira a Oficina das Tintas Joinville. Continuando nossa conversa sobre regularização de imóveis. Gino, a gente falou que existe, você falou, né, que existe uma possibilidade aí de impactar financeiramente em 30% a valorização de um imóvel com um processo de regularização, mas existem custos para isso, né? Não só custo em relação ao engenheiro, à empresa que vai regularizar, mas também a tributos e tudo mais, né? Você consegue passar uma ideia, né, para quem está nos assistindo e se preocupando e interessado em saber mais sobre isso, quais seriam os custos aproximados em relação a um processo como esse? Então, muita gente acha que é muito caro, né, fazer uma regularização, deixar a sua casa averbada no cartório. E muitas vezes não é.
Então, muito depende aquilo que eu falei sobre o INSS, né? Sim. Às vezes a gente consegue isentar o imposto do INSS e só esse valor que a gente economiza paga todo o restante da documentação e ainda sobra dinheiro. Então, cada caso é analisado individualmente, né? Sim. E muitas vezes a gente consegue uma boa economia referente ao INSS e também, se for uma ampliação, por exemplo, a gente consegue usar aquilo que já foi feito, colocar como uma área já existente e só regularizar o que falta. Então, cada caso é um caso. Sobre valores, depende tudo do tamanho do imóvel, né? Então, a prefeitura, ela taxa, por exemplo, uma licença de construção de 0 a 80 metros, de 80 a 100, de 100 a 200. Então, cada metragem difere no valor da taxa. Sim. E assim, e todos os órgãos seguem esse mesmo caminho, né? Lino, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria só destacar uma questão bastante importante, que a gente falou sobre regularizar imóveis, né? Mas existem, como a gente falou, às vezes a pessoa faz contratando um profissional que é colega, às vezes faz em regime de multirão essa construção, chama os amigos, imóveis muito antigos na cidade e tudo mais. E, como você falou, existem regras, né? 5 metros de afastamento na parte frontal e tudo mais, às vezes as questões das laterais e do fundo da construção também. E, assim, a grosso modo, não tem como regularizar, está fora do padrão. Esses imóveis têm alguma forma de regularizar, mesmo eles não estando conforme a lei municipal? Então, muitas vezes, quando o engenheiro vai fazer esse levantamento, ele observa lá que realmente está fora do padrão, né? E só que muitas vezes tem uma solução, né? Aí a gente enquadra no projeto essas metragens na Lei 578 de 2021. Então, através de um termo de ajuste de conduta, a gente enquadra essa metragem e a prefeitura cobra lá um valor, uma multa, vamos dizer assim, e a gente consegue regularizar esse imóvel mesmo ele estando fora do padrão. Como se fosse ou uma outorga onerosa, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, assim, a prefeitura tem uma lei que dá uma flexibilizada no que eles entendem que é o correto para se seguir. Eles conseguem medir o que está fora e fazer e criar uma taxar essa irregular para aceitar. Esse termo de ajuste de conduta vem para isso, né? Para conseguir averbar uma coisa que você não conseguiria normalmente. De repente, uma frente da casa ali era, sei lá, uma sala, e se mandar derrubar aquela parte, a casa vai perder toda a situação e não vai resolver, vai prejudicar o munícipe ainda, né? Então, a prefeitura criou essa forma de chamar assim, dar um meio termo, né? Mas claro, com um custo para não favorecer que as pessoas construam irregularmente. Né? A pessoa ela não pode construir de forma irregular. Essa construção já tem que ser uma construção antiga e aí você consegue, né, provar que ela já existe ali. Então, você não precisa demolir, desmanchar. Você vai incluir ela no projeto e consegue regularizar mesmo estando fora do padrão. Entendi. Gino Ribeiro, um grande especialista desse assunto de regularização de imóveis da nossa cidade, muito obrigado pela tua presença aqui e a gente fica à disposição aí caso queira falar sobre alguma coisa que por acaso a gente não abordou que seja importante, fique à vontade aí, Gino. Eu agradeço, tá, Wagner? Eu vou só me colocar à disposição, né? A gente tem um propósito de ajudar as famílias e as pessoas que estão com seu imóvel irregular a fazer, né, documentar, deixar tudo certinho. A gente ajuda muitas imobiliárias, né, na hora da captação do imóvel, eles descobrem que não está regularizado, averbado, então a gente acaba ajudando o pessoal a facilitar o financiamento futuro, né? Então a Incorporation está aí para ajudar aí todo mundo que precisar desse auxílio. Estamos à disposição, tá? Obrigado, Gino, mais uma vez. E obrigado para você que nos acompanhou até agora. Não esquece, siga @PodeMorar nas redes sociais e acompanhe tudo que acontece nas nossas entrevistas aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.